Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sabia que tem livro? Quer dizer, não exatamente, o que realmente tem são apêndices, pois hoje falaremos da série Anéis de Poder, a série do Senhor dos Anéis que acabou sua primeira temporada semanas atrás, lá no Prime Video. E pra me ajudar, eu trouxe aqui a pessoa que eu conheço que mais entende desse mundo de Terra-média, e sempre salva os episódios que eu faço sobre esse tema. Oi, Nilda, ou melhor, Nilda Alcarinque, né? Eu tenho que usar essa alcunha, né? Como que você tá? Olá, Léo, olá, pessoal. Tô bem sim. Quanto 2022 nos permite estar bem, eu estou bem. Vamos falar dessa série aí que muita gente esperou que fosse adaptação do Silmarillion e não é. E ouvinte, espero que você não esteja achando estranha a minha voz, é porque aqui não é a Domênica Mendes, né? Eu sou o Leonardo e a Dom me deu esse voto de confiança pra ser o host dessa noite. Eu tô nervoso? Muito. Mas se ela confiou em mim, eu espero que você ouvinte confie também. E agora, antes de irmos à sinopse da série, eu vou chamar o assistente para dar algumas informações sobre. Nessa primeira temporada de Anéis de Poder, a série que se passa no universo fantástico de J.R.R. Tolkien, tivemos momentos grandiosos garantindo sua continuação. Vimos o desenvolvimento de núcleos das diversas raças, seja os anãos em sua morada subterrânea, os elfos em contato com a natureza, o nomadismo dos pés peludos, a diversidade dos humanos e até mesmo o aprofundamento nos orcs, contando com personagens já conhecidos dos leitores, como outros totalmente inéditos. Bom, Nilda, como falei, você é convidada aqui por conhecer bem a Terra-média, já foi muitos dos reinos aí em Mordor, em Lindon, em Númenor, já conhece muito essas terras, mas do que é essa série então? Essa primeira temporada, ela é uma apresentação desse mundo da Terra-média no que nós chamamos de Segunda Era. Pelo que se vê na história, é mais para o final dessa Segunda Era. E aí nós vamos conhecer um reino élfico que está na Terra-média, com sede na cidade de Lindon, tem o Gil-galad como seu supremo rei, e uma cidade de ferreiros élficos ali que é comandada pelo Celebrimbor, que é um descendente do Fëanor, um grande ferreiro élfico. Aí nós também somos apresentados ao reino dos anãos, e é anãos mesmo, que tem o rei Durin, que tem o príncipe Durin e tem a esposa dele, a Disa. Quase todo mundo gosta de D nesse reino. Que essa coisa do anãos é porque a forma como está escrita no original não é a mesma forma que hoje em dia se fala anãos no Reino Unido, no inglês, tá? É a forma antiga, então por isso que a tradução preferiu isso. Você tem o mundo dos pés peludos, que é uma comunidade de proto-hobbits, que é um pouco do que é descrito tanto no prefácio do Senhor dos Anéis, como o Gandalf chega a falar um pouco sobre o pouco que ele conhecia dos hobbits, né, antes deles serem hobbits de verdade. Tem os humanos da Terra do Sul, os humanos que nos livros do Senhor dos Anéis ou nos filmes a gente acha que são aliados do Sauron. Nessa época eles são vigiados por elfos, tá, que não são os mesmos alto-elfos, mas são elfos também. E também no núcleo humano nós temos os humanos de Númenor, que é uma ilha que fica entre a Terra-média e a Terra Sagrada de Valinor, que eles tem uma civilização que é meio que grega, fenícia, alguma coisa assim, mas muito imponente, com estátuas enormes, barcos lindos, arquitetura, sabe, toda uma sociedade que uma hora parece que Idade Média, outra hora parece que é grega, sabe, é uma mistura disso, e eles têm muito domínio do mar, né, e esses monumentos maravilhosos que eles apresentam lá. E também nós temos os orcs e alguma coisa que parece ser a organização dessa sociedade orc, que nós não vimos em nenhum outro lugar antes, né? Tem essa apresentação. A protagonista deveria ser a Galadriel, mas o Elrond, o Durin, a Disa e os pés peludos parecem ter mais carisma que ela, tá? Esse é um pequeno resumo, sem ter spoiler. Os autores não puderam utilizar o Silmarillion como fonte base da série. Por mais que a gente saiba que tem coisas do Silmarillion ali, eles não podem dizer que é o Silmarillion. Sim. Então eles estão usando uma cronologia de fatos que aparece nos apêndices do Senhor dos Anéis. Eu tenho críticas aí à série, então eu não sei dizer se isso foi um empecilho, que eu acho que minhas críticas vai para outro canto. Mas eu fico imaginando que isso pode ter barrado algumas ideias, sim. Mas vamos ver, né? Eu não sei se barrou a ideia, mas eu acho que muita gente ficou esperando uma série sobre o Silmarillion e não é.
tá? Isso é uma coisa que quem tinha essa ilusão teve que abandonar a série logo. Mas, ouvinte, esse começo aqui, como sempre, é sem spoiler, mas a gente já vai mostrar o que a gente foi achando, e aí no segundo bloco a gente vem com spoiler já pra mostrar mais detalhes aí dos núcleos, que essa série tem vários núcleos. Isso eu achei interessante, a ideia dos núcleos diferenciados, sendo que alguns eu gostei mais, outros menos, né? Mas aí a gente se aprofunda no segundo bloco. Nesse daqui, a gente vai falar aí se cumpriu nossas expectativas. Pra você, Nilda, é o que você esperava? Você esperava mais? Como que foi no geral? No geral, vamos dizer, eu comecei a ver achando que talvez tivesse mais coisas do Silmarillion, ou mais parecido com isso, mas logo no primeiro episódio, que é um episódio duplo, né, 1 e 2, isso já deixa claro que não é, certo? Não é uma série nota 10, até como série em si, tá? Mesmo que não fosse de uma história que eu conheço, ela tem alguns problemas, mas no geral, eu gostei bem, sabe, da série. Pra mim, ela é uma boa apresentação do mundo, e tem uma história que começa, e que eu fico na expectativa que se desenrole melhor na segunda temporada. Sim. Porque essa série, é interessante a gente mostrar o que a gente achou logo assim de cara, porque essa série eu vi que teve um hate bem agressivo, assim. Teve alguns, antes, quando saíram os trailers, as primeiras imagens, a gente até sabe o porquê de alguns hates aí que, né, é melhor nem comentar. Mas depois que a série começou já, que aí quem tinha aqueles primeiros hates lá de personagens novos, tudo já nem ia estar mais assistindo. Agora, depois que começou, continuou tendo muito hate. Algumas coisas eu achei um pouco exagerado, do pessoal reclamando, mas tem coisa que eu acho que tem fundamento, e eu mesmo tem muita coisa que me incomodou. Mas também teve muita coisa que eu gostei bastante. Pra mim, o principal é a questão de que a série não atingiu a grandiosidade que eu tava esperando. E assim, grandiosidade por ser uma obra de Senhor dos Anéis, como os filmes atingiram, a gente não tem como não comparar com os filmes, né? Porque foi uma obra audiovisual que foi feita e foi grandiosa. Então, teria como chegar em algo daquele... Não digo naquela estética, mas ser grandioso daquele jeito, né? Por mais que ela tenha feito eu me sentir na Terra-média. E isso é um ponto positivo. Tô na Terra-média. Isso, beleza, isso foi ótimo. Trouxe gente para conhecer mais o mundo, né? Isso eu vi gente que não conhecia, então queria ir atrás do livro, isso é ótimo. Mas eu acho que Senhor dos Anéis, e muitas das coisas que foram apresentadas ali, eu esperava ser mais grandioso. Tipo o núcleo de Númenor, os próprios elfos, né? E porque também a própria série eu acho que se vendeu assim. Quando falava aquele negócio que gastou tanto, tudo, você vê algumas coisas que gastou bastante dinheiro, mas você vê que, podia ter pego uma porcentagem de que gastou aqui e ter gasto em outros cantos ali também. Eu acho que até no termo do visual, boa parte tem uma boa coisa de grandiosidade. Só que ficou uma grandiosidade meio que vazia, sabe? Você apresenta uma estátua enorme e pronto, Sim. Acabou. Entendeu? Você apresenta um reino élfico lindo, mas aquilo não parece ter função na história. Eu achei isso muito estranho, sabe? A maior parte das coisas grandiosas que apareceram que parecem, tipo, por aparecer só, né? Tipo, pra justificar o gasto. Algumas coisas ali eu sei, do que eu já fui pesquisando do pessoal que também conhece, fez lives, fez coisa assim. Algumas coisas ali são easter eggs, que aí... Tá, legal. É legal pra quem conhece tudo ali, ver, olha, isso daqui é de tal coisa, remete a tal coisa, tudo. Mas muitas vezes pra quem não conhece, quem tá só assistindo ali muito, não vai fazer tanta diferença. Então tem que ver o quanto vale. Apesar de que, sim, é uma série bonita. Por ser essa questão de grandiosidade, a parte fotográfica, isso, sabe, as construções... Isso acho que foi o que mais me remeteu a estar na Terra-média. Então, que nem quando chega em Númenor, que é o que eu mais queria que fosse grandioso mesmo ali tudo, e mostra os locais, que bonito. Aí depois cai um pouco. As pessoas ali caem um pouco, sabe? Então por isso que eu acho que o meu problema foi mais assim de atuação, diálogos, o roteiro em si. Caiu essa grandiosidade que em alguns locais deveria ter. Concordo, ela mantém muito o espírito da obra do Tolkien, mas ela tem diálogos ali que eu ficava com raiva de escutar, porque parecia coisa de coche, sabe? Porque sabe aquele diálogo que até é bonito, mas não encaixava com a cena, ou não encaixava com a continuação da série. Tem um episódio lá que tem o maior discurso, aí todo mundo fala que vai pra guerra junto, aí já no próximo episódio, não, mas não vai todo mundo, agora, sabe? Não só esse diálogo, mas muitas, a Galadriel mesmo, ela tem muitas falas dela que é pra ser grandiosa, mas que não casa. E aí com o personagem que é tipo, com o qual ela mais tem conflito, que é o Halbrand olha pra ela e fala, tá, e daí? Porque não casa mesmo. Realmente, assim, eles investiram muito na produção, muito na fotografia, mas tem que pagar alguns roteiristas melhor, sabe? Sim, acho que sim. talvez... E isso é um problema
problema que Hollywood tem enfrentado muito. Problema com o roteirista, às vezes não escutar o roteirista, tentar impor uma métrica. Tem uma coisa que eu chamo de vício de Hollywood. Então, assim, O Senhor dos Anéis é uma obra que ela foge muito dos parâmetros esperados. Ela é uma obra que é lenta, ela é uma obra que tem um mundo enorme, que fica um tempão se apresentando. E aí tentam impor fazer o meio termo aí entre isso e um ritmo de ação, e a coisa não deu certo, não dá certo. Pra série, principalmente, né? Aí você fica tentando criar namorados onde não der pra ter namorado. Eu acho o romance que tem lá do elfo com a Mulher do Sul maravilhoso, mas tem outros romances ali que você fica, oi, que é isso que tá acontecendo aí, sabe? Não dá certo isso. Não tem química, não tem nada, é só eu chamo vício de roteiro, sabe? Assim, aquela coisa que tem que ter porque tem que ter. Não precisa ter, né? Você pode fazer uma relação homem-mulher em que, mesmo inimigos, eles são inimigos por ser inimigos, não porque havia uma atração sexual mal resolvida, sabe? Eu achei que, por exemplo, eles tentaram jogar isso na Galadriel e no protagonista da Halbrand, muito essa tensão sexual ou a tensão amorosa, que isso não vai ser bem resolvido e por isso vai gerar conflito lá na frente. E não é isso, gente. Dá pra fazer um conflito, e o conflito deles é muito político, na verdade, muito político e filosófico. E dá pra você ter um conflito assim, não precisa apelar pra outras coisas. Você vê que então são problemas de ritmo, de como foi conduzindo ali, não é problemas de adaptação em si. Teve algumas coisinhas que eu não gostei ali da adaptação, mas não... na verdade, a coisa que eu menos gostei de adaptação, eu vou falar depois porque é spoiler, é uma coisa que quando eu vi eu falei, putz, espero que isso daqui realmente seja adaptado, porque eu não gostei dessa ideia, eu não queria que isso tivesse nos livros do Tolkien. Então não foi problemas, né, de, mudaram isso, mudaram aquilo. Algumas mudanças que, na verdade, é assim, só até também deixar claro pro ouvinte. Isso daqui... Essa série, ela, diferente dos filmes, ela é uma adaptação diferente, por causa que, assim, os livros que o filme adaptou são livros já, então tem começo, meio, enfim, tem uma história, tem uma narrativa. Aqui não, aqui tem personagens, tem um mundo, tem eventos, mas não tem uma narrativa de realmente, tipo, a Galadriel começou aqui, passou por isso, fez isso, falou isso e termina ali. E isso tudo teve que vir do nada não, mas assim, eles tiveram que construir, pegando-se do mundo do Senhor dos Anéis que já se conhece, ali do que tem no livro, e algumas coisas até nem pôde, por questão de direitos autorais de outros livros, e principalmente por causa dos apêndices. É até interessante, quem estiver assistindo no Amazon, uma dica isso, eu gostei bastante, ponto pra Amazon. Você vai no X-Ray, quando você está assistindo, você dá pausa, ou no computador você consegue pelo mouse. Lá muitas vezes tem mostrando lá os atores, né? Isso já é bem conhecido. E nessa série, né, mostra os atores, outros papéis que fizeram. E nessa série também eles colocaram curiosidades de onde pegou algumas informações. Em apêndice tal, os elfos, mostra que os elfos eram desse jeito, blá 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 blá. É o que está mostrando relacionado com aquela cena específica. Isso é uma fonte de curiosidade bem interessante, eu gostei bastante. Toda hora eu parava para ver se tinha, né? A Amazon, ela gastou bastante com esse título, e alguma das partes que ela gastou foi criando isso, porque a gente acha que é barato, mas ela contratou gente pra fazer isso, contratou no Brasil pra ajudar quem fosse dublar, como falar as palavras élficas direito, sabe? Tiveram esse cuidado que muita produção não tem. Mas, por exemplo, voltando à obra em si, não gostei, que a passagem do tempo é muito confusa. Primeiro, que eles deram uma espremida ali na linha do tempo, principalmente em relação a Númenor, que é o reino dos humanos, dá uma espremida no tempo das coisas que acontecem ali. E além disso, você não tem nos episódios uma noção de passagem de tempo. Então, de repente, o cara acabou de sair do navio aqui, 15 minutos depois já tá no meio de Mordor, você fala, mas pera, porque ele tinha que ter parado o navio, subido o rio, andado mais 3 dias pra chegar aqui, sabe assim? Não casa, não foi apresentado aquelas ferramentas de passagem no tempo, né? E como é dividido em núcleos, então se eles giravam para passar o que está acontecendo no núcleo em tal local, mas eles não deixam claro, olha, isso aí passou 3 dias antes do que está acontecendo no núcleo do elfo, no núcleo do anão, no núcleo do humano. Então, eu achei que isso deu uma confusão no tempo mesmo, que você fica, mas peraí, mas o cara estava doente, aí meio minuto depois já está andando, mas passou uma semana, 1 mês, 3 dias, o que aconteceu ali? E de novo, isso não depende de ser uma adaptação. Isso é um problema na série mesmo, no ritmo dentro da série, né? Como eu falei, os problemas foi de série, não de adaptação. E que nem eu tava falando, né? A adaptação estão pegando de uma coisa
que tem que pincelar, né? Então é natural que tenha mudanças. Essa série, ela tem que ter mudanças de adaptação por causa disso, por você estar pegando de uma obra que não é uma obra começo, meio e fim, tá indo pra outra mídia, né? Então, né, uma adaptação vai mudar. E uma atualização de época, no sentido que, por exemplo, os personagens novos, ter um elfo com um personagem negro, né, começar a ter essas coisas que a gente que tem bom senso sabe que é bom fazer isso, né, pra ser uma coisa inclusiva. Acho que nem precisa entrar nesse caso, mas é meio óbvio. E assim, de todos os elfos é o mais bonito, porque o que eles não fizeram questão nessa série é de colocar elfo modelo, que tinha que ser modelo padrão de qualquer jeito, independente da qualidade artística. Eles contrataram atores pela qualidade artística, independente de corresponder ou não a esse modelo de beleza que tinha nos filmes, né? E eu achei isso muito interessante, porque também deu outras caras pros elfos, não é aqueles elfos padronizados, sabe? Tipo, todo mundo fez harmonização facial ali, sabe? Cada um é de um jeito, e eles eram também cada um de um jeito. O Tolkien nunca descreveu os elfos como todos iguaizinhos. Eu não cobrava beleza dos elfos, né? Tipo, azar deles, assim, mas os únicos elfos assim, realmente que pra mim seriam bonitos é o Arondir e a Galadriel, né? Os outros tá uma aparência mais amena pra feio, né? Tem alguns ali que são feios mesmo. Mas tudo bem, o que eu senti falta nos elfos foi uma certa imponência. Pra mostrar uma certa imponência, uma certa grandiosidade. Eu sinto isso tanto quando eles estão ali falando, mas até muitas vezes em algumas batalhas. Sei lá, eu vendo algumas batalhas, eu sou fã de RPG, eu via elfo de RPG ali, que é um guerreiro, um aventureiro, um pouco com umas habilidades um pouco maior. Não é um ser que quem é de fora vai olhar e, nossa, uau, né? Assim, quem é de fora ali mesmo, né? Tipo, não via muito isso. Então, não sei se eles não conseguiram passar, não fizeram questão, ou de repente por ter locais só com elfos, então você não sentia isso. Por exemplo, um núcleo que eu gostei bastante foi dos Pés Peludos. E eles, olhando eles, você percebe a grandiosidade de todo o restante do mundo, porque eles são pequenos. Se escondem ali tudo, então você vê como eles são pequenininhos, como eles têm que agir, então o restante é muito maior. Por isso que eu acho que foi um dos que mais me chamou a atenção. Nisso, a produção também manteve todo um cuidado. Eu gostei muito dos Pés Peludos, com a questão até da perspectiva. Você tem cena que eles estão comendo os caracóis são enormes. Aí você pensa, nossa, que caracol enorme é esse? Mas aí você tem que lembrar que os hobbits normalmente têm uma altura de 80 centímetros a no máximo 1 metro. Isso dá uma criança de 3 a 5 anos, em média, sabe? No máximo 6 anos. Então, é enorme. Tem uma cena, mas no final, que eles estão com uma maçã, você olha assim, umas maçãs enormes, você fala, nossa, tem uma maçã enorme desse jeito. Aí quando o outro personagem que parece humano pega, é uma maçã normal numa mão normal. Porque é essa diferença. E fazer essa diferença de perspectiva dá trabalho, gente. Com efeito prático fica melhor do que com efeito digital. E aí você tem que fazer um monte de maçãs enormes, você tem que fazer, sabe? Fazer bichos de tamanhos diferentes para quando tá interagindo com pessoas mais altas, você vê a diferença. Mas eles tiveram esse cuidado para deixar bem clara essa diferença. Bom, como a gente já tá entrando aqui nos núcleos, em alguns personagens, antes realmente de entrar nisso, porque como é uma série, então eles evoluem, alguns não, né, mas alguns evoluem ali, então vai ter spoilers. Antes disso, antes de fechar esse bloco aqui sem spoilers, queria dar minhas últimas considerações, que a gente falou do visual, que pra mim tá ótimo, fotografia, mas uma coisa que eu achei fraco, não é ruim, mas pra Senhor dos Anéis é muito fraco, é a trilha sonora. Como a gente já viu nos filmes, não tem uma música marcante. Por outro lado, aí para fazer o balanceamento, a música da introdução é boa, assim, essa eu acho que gostei, e a introdução, ela é simples, mas ela é uma ideia tão poética e tão bonita, porque agora o problema é que eu não coloquei o nome da técnica que usam isso, né? Então, ouvinte, me perdoe. Mas é uma técnica que você produz formas a partir dos sons. Aquela introdução é isso. As areias ali se movendo, formando os círculos, é isso. E detalhe, isso daí é nada mais, nada menos do que a Ainulindale, do que a cosmogonia
no universo do Tolkien, que o mundo foi gerado através de música. Então isso eu achei muito, muito bonito, essa ideia. Você tá falando que é a melhor música? A única música da trilha sonora que foi feita pelo Howard Shore é a da abertura. Sim. O restante é outro músico, eu não conheço ele direito. Não achei as músicas em si ruins, mas elas realmente não são nada marcantes. Bom, então, Vítor, como eu falei aqui, eu tô doido aí pra se aprofundar mais aí nos personagens de alguns eventos, né? Mas isso daqui vai ter spoiler, então eu vou chamar novamente aí o assistente com mais algumas informações. E aí a gente volta pra continuar a falar muito bem ou muito mal aí da série, mas com spoilers. A produção da segunda temporada de Anéis de Poder já teve início, mas sem data de estreia. A trama se passará ainda na Segunda Era, continuando os núcleos e personagens principais apresentados na primeira temporada. Mas segundo o The Hollywood Reporter, teremos a introdução de Círdan, um dos mais velhos e mais sábios elfos, já com um ator definido. Bom, agora que é o bloco com spoilers, podemos então falar da trama em detalhes, das cenas que mais gostamos, que menos gostamos, dos personagens, dos núcleos e da evolução que teve. Começando aqui pelos núcleos, bom, o que eu mais gostei, que eu já falei aí no início, foram os pés peludos. Pra mim, aquilo lá é Tolkien. Talvez a coisa que eu mais tenha ligado com os filmes, como eu falei, né, não dá pra gente não fazer as comparações, foram os pés peludos. Eu vejo eles se tornando os hobbits que a gente viu, principalmente por eles serem nômades. Eu adorei aquela ideia. Tipo, eles ainda estão se construindo, então estão andando pra lá e pra cá, e aí se escondem, né? Aquela primeira cena deles que você nem espera pra eles estarem ali, e de repente começa a surgir do nada um monte, e aí você vê que talvez numa época onde já esteja mais tranquilo, já estejam com uma outra civilização, eles vão se estabelecer. E aí se torna o que a gente viu no livro mesmo. Então eu gostei muito de como eles foram feitos. Agora eu não me lembro se era em um Hobbit mesmo, ou se era na introdução do Senhor dos Anéis, que fala que hoje em dia, porque o Tolkien fala, hoje em dia quase ninguém conhece os Hobbits e tudo mais, porque eles se escondem, eles são mestres em se esconder, em ficarem furtivos e tudo mais. E ali eles são isso, eles são mestres em se esconder. Às vezes, assim, eu olhava aquele cabelo das personagens principais com aquele monte de galinho, eu falava, gente, que coisa, vontade de passar um pente nesses cabelos, mas tinha uma razão de ser, né? Tanto que elas colocavam enfeites conforme o local que elas estavam, era o enfeite de cabelo que elas colocavam. Você via que era um enfeite de cabelo de uma personagem feminina, ela se arrumando ali, mas mesmo assim também é uma camuflagem pra quem tá de fora. Eu achei muito, muito interessante isso. Sim, eu acho eles maravilhosos, são os proto-hobbits, né, como seriam chamados, estão muito bem. Eu vi muita gente reclamando, falando que, assim, não via função deles na série, ou nas grandes histórias. Por quê? Porque nas grandes histórias da primeira e segunda era, você não fala de hobbits, mas assim, na segunda era já tinha hobbit ali, então tudo bem. E se você for parar pra ver, já que tá com spoiler, então dá pra falar tudo assim, em geral até, considerando todos os outros núcleos que vão se unindo, dos pés peludos é o mais afastado mesmo, fora a questão do estranho de revelar quem que não une junto com os outros. Só que mesmo assim foi o que eu mais gostei, foi o melhor. Isso acho que significa muito. O núcleo que tá mais afastado é o que foi melhor desenvolvido. Os outros ali, que é o que faz andar a temporada, teve muitas falhas, né, pra mim. E considerando que são hobbits, normal deles ficarem, né, mais afastados. E eu gostei disso, de não ter obrigação de unir todos os núcleos no final, sabe? Apesar da maioria dos núcleos terem tido alguma interligação, a deles realmente não teve nenhuma interligação. E eu achei isso bom, até por ser uma narrativa diferente do que eu estava acostumada a ver. Aquele vício que você tem que juntar todo mundo em alguma hora, né? Junta todos os aventureiros na taverna mestre, né? De RPG. Sim. Não tem isso ali. Porque, no próprio livro do Senhor dos Anéis isso tem. A pônei saltitante. Isso, é um desses momentos, né? Que se une, aí depois vai pra Valfenda e se une de novo, né? Isso é normal de um roteiro, isso não é nada, né? É um clichê, mas é normal, né? Assim, isso daí não é que vai tornar ruim. Então é legal quando você põe um núcleo fora disso, né? E que nem eu falei, os pés peludos, todos os personagens pra mim eu achei ótimo ali. Até os personagens chatos, eles são legais por serem chatos. Porque você olha pra um Hobbit, você sabe que vai ter gente chata ali. Numa comunidade tem gente chata também, né, gente? E tem que aprender a conviver com elas, né? Eles sabem conviver ali.
Bom, mas tirando-se os pés peludos, né, a gente também tem os humanos lá da Terra, as terras do sul, que não tem só humanos, tem humanos e tem orcs. Esses eu gostei de como foi a questão do local, de ter posto que era a Terra do Sul, tô perto ali do que iria se tornar Mordor. Então eu vi, putz, esses daqui que vão estar enfrentando bastante perrengue, eu gostei dessa ideia de estar os orcs ali. E eu gostei de ter aqueles elfos que fica, tipo, fazendo a patrulha, a vigilância, que ali eu vejo uma certa grandiosidade dos elfos, porque você tá pondo com os humanos, então fala, meio que uma arrogância que eu acho interessante por isso, tipo, a gente consegue cuidar aqui de vocês, né? Vocês estão aqui, vocês estão perto de algo ruim e tudo, e nós que, né, nessa arrogância élfica, nós temos capacidade. A gente não pode deixar vocês sozinhos, que vocês são meros humanos, né? Então eu vi essa disparidade. Só que aí quebra, mas quebra de uma forma boa, pelo romance que o Arondir tem com a... esqueci o nome dela. Com a humana. Né? Brownie. Né? Brownie. Mas eu gostei de mostrar isso. Tem vários diálogos que mostram o porquê dos humanos não gostarem dos elfos e até mesmo do povo que vem lá de outro reino. Porque tem isso na obra de Tolkien, pincelado, mas tem... que esses humanos, por exemplo, quando alguns reis de Númenor vão pra lá, em épocas anteriores a essa, eles vão só pra explorar a terra, pegar madeira, pegar matéria-prima e ir embora, sabe? Eles não desenvolvem muito aquela região, eles não levam sabedoria. E ali também você vê que os elfos estão vigiando eles, mas parece que não tem uma troca de conhecimento ali, sabe? Vou ajudar vocês a evoluírem. É tipo, tô esperando vocês evoluírem sozinhos, né? E aí isso explica porque lá na frente tem a divisão entre eles, né? Uns ficam de lado, outro de outro. E eu gostei que mostra que ele é um vilarejo, ele é uma coisa bem ruim, assim, fraca, né? Não é um reinado, tudo, até porque eles tiveram, o passado deles tem relação com quando de alguns se unirem com o Melkor, né, tudo. Então, eles têm um passado pesado e com isso eles ficaram aquela coisa bem fraca, né? Um vilarejo ali sendo atacado pelos orcs. Gostei disso, mostrar uma coisa bem... sabe, não são os grandes reis humanos. Eles não são os grandes reis humanos, mas é o que eu falei, parece que os elfos também não fazem muita questão de levar melhorias pra eles, né? Só meio conter. Os elfos estão ali só pra ver, ó, vocês já se uniram com o inimigo, então aqui, ó, a gente tá de olho, hein? Foi bem isso daí. E eu gostei dessa ideia, eu gostei disso, né? Porque eles apresentam, né? A gente tem um núcleo dos elfos na Terra-média, né? Você tem as grandes cidades élficas, mas eles meio que vigiam os humanos ou os outros povos que estão lá. Mas parece assim, e isso é uma coisa interessante, porque eles têm muito conhecimento, mas para muitos povos que estão ali, eles meio que se consideram superiores, se põem como superiores, e isso causa alguns problemas para eles. É estranho isso, porque a gente coloca a gente conhece os elfos lindos, maravilhosos, eles estão do lado do bem, mas eu acho que às vezes a maneira como eles se colocam em relação aos outros povos é o que coloca. E, por exemplo, eles têm muito relacionamento com os anãos, né? E de repente você vê, tem o capítulo que o Durin, o príncipe Durin, vai lá pra falar com o rei dos elfos. O rei dos elfos tenta usar diplomacia com ele e o Durin dá um chapéu nele na diplomacia e na fala. Né, tipo, porque meio que corta a empáfia, né, que o rei elfo começa a exprimir ele, tá, mas e essa pedra aqui, não sei das quantas, e o rei já fica todo desconcertado com as coisas, porque o cara joga lá, faz um jogo ali, não responde a pergunta, e ainda deixa o cara numa saia justa, que nem era tão saia justa assim. Aí você fala, nossa, mas esses caras não eram os reis da diplomacia, do papo, e estão sendo, um anão tá passando eles pra trás, mas você vê que eles começam com toda aquela empáfia deles ali, quando eles estão sempre atrás. Eu achei interessante mostrar isso, porque os elfos têm muito disso. E não é por maldade, é pelo fato deles terem milhares de anos, muitos deles ali terem muito milhares de anos, às vezes eles não conseguem perceber o que tá acontecendo. O Durin, tem uma fala do Durin com o Elrond, que o Durin meio que fala isso, tipo, passou 20 anos da minha vida, o outro, é só 20 anos, pô, eu casei, tive filho, isso, aquilo outro, construí uma cidade inteira, e pra você, nada. Você vê que nenhum dos dois ali tava fazendo isso por mal, mas é porque como a visão deles é muito diferente do tempo, então deu esse impasse. Eu achei muito legal isso daí. E assim, né, indo pro núcleo dos anões, é um núcleo maravilhoso, mostra toda a grandiosidade dos anãos, dá um pouco assim no pincelado do porquê que eles podem cair, mas o núcleo do Durin, da Disa,
esposa e até do pai do Durin, é um núcleo familiar muito interessante. Eu gostei muito. O romance do Durin com a Disa, eles são um casal bem equilibrado. Eles estão juntos em tudo, se amam, mas também brigam ali, sabe? Aquelas brigas de casal, muito interessante, que você vê que não é briga sério, mas é aquela briga de casal, porque seu pai tem piolho, não, sua mãe que tem, é umas coisas assim. Daqui a pouco eles estão aos beijos e tudo bem. Mano, ela acho que das personagens novas foi os que eu mais gostei. Eu gostei muito ali da relação que ficou com o Durin. E, de fato, também, o núcleo dos anãos também eu gostei muito. E esse eu gostei que... Esse eu vi grandiosidade ali. Quando mostra o local... Khazad-dûm, nossa, é legal porque a gente tá acostumado a ver só a questão da ruína, né, de como ficou, mas não, ali você vê realmente um local grandioso e subterrâneo, né, ali eu gostei muito. E não é grandioso só por ser grandioso, você vê as pessoas trabalhando naquilo, né, é uma coisa que tem vida, é uma coisa grandiosa que tem vida. Ficou até melhor do que Númenor. Ficou até... Númenor é bonito de se ver pela paisagem, mas em questão de complexidade, Khazad-dûm tá anos-luz, assim, é muito mais legal. E a relação mesmo dos anãos, a questão da relação dele com o pai dele, eu sei que questão de adaptação que lá tem um certo problema, porque não deveria estar naquela época, assim, quem conhece mais a fundo que sabe melhor, mas eu gostei pelo menos da relação que ele teve com o pai dele. Isso é meio complicado, porque realmente eles deram uma comprimida ali, e isso nas eras, e isso se dá muito lá em Númenor, porque na verdade, assim... Númenor, eles não explicam direito o motivo da birra que metade deles tem em relação aos elfos, né? É dito só que não gosta. Você fica vendo que não gosta, mas qual é o real motivo disso, né? Não é colocado, né? E tecnicamente, aquela rainha... E o rei que vai ali, naquela época o Sauron já tinha ido lá, já tinha forjado os anéis e brigado com Celebrimbor. Aí ele vai se refugiar lá e lá ele instaura toda uma briga, né? Começa a instar um contra os outros e acaba criando toda essa briga que tem. Mas isso é tipo uns 200, 300 anos da Rainha Míriel. Que é quando ele vai como Anatar. Eu que não conhecia muitos detalhes daí, eu sabia só dessa questão do Anatar, tudo meio por alto, eu senti falta disso, pra você ver. Porque o Halbrand, já que é com spoiler, o Halbrand é o Sauron. Ele faz um papel nisso daí de estar meio que, tipo, disfarçado, mas foi longe de ser como é o Anatar. Um criador de discórdia, né? Que em Númenor, você fala que você tem o Isildur, porque eles são dos fiéis, e não explica direito, assim, tipo, eles são fiéis aos elfos. E na verdade não é que eles são fiéis aos elfos, eles são fiéis ao Deus único, Eru, e aos Valar, que são os representantes de Eru na Terra-média. Tem uma outra questão ali, que ficou só pincelada, porque tem a morte do rei Tar-Palantir, e aí próxima temporada, a Míriel vai se tornar rainha, mas tem ali uma perspectiva de golpe de estado, alguma coisa ali acontecendo. Um dos grandes problemas é que parte desse povo começa a não aceitar morrer, que eles veem que os elfos têm vida longa e praticamente são imortais, e eles começam a achar injusto que eles morram. Aí eles começam a renegar o Deus único por causa disso. A única explicação que tem mais ou menos é que os elfos vão roubar nossos empregos. Então, eu achei tão... Mano, tipo... sei lá, ok, é uma coisa política de se pensar interessante, mas ali eu acho que não casou nada, sabe? Ali pareceu muito... Vamos colocar isso daqui. Vamos retratar o que tá acontecendo na atualidade, beleza, mas assim, não casou com... Não é o motivo real daquela briga ali. Pode ser uma coisa que você joga ali na conversa também. Mas a briga não tem nada a ver com questão de tomar emprego ou de pegar trabalho. A briga é muito maior que essa. Aí já falando de números, só pra fechar dos anãos, a única coisa que eu não gostei, que eu acho que poderia ter cortado aquela cena total, eles estão cavando. E aí encontra o Mithril. Encontrar o Mithril eu gostei. Eu achei legal, né? Mostrou ali. E aí a gente sabe que vai ter um Balrog lá que vai dar todos os problemas, tudo. Só que aquela cena... Sério, porque é a mesma cena do trailer. Quando apareceu, eu falei, ué, então já vai começar a dar os problemas, né? Que eu não imaginei, então já. E não. Sério, você tira aquela cena que aparece o Balrog, que cai a folhinha, queima e aparece o Balrog. É a mesma cena do trailer. Não acrescenta em nada, sabe? Então isso... Eu gostei de ver o Balrog, mas... Pra nada. É só pra falar, como teve um Balrog na cena, a gente coloca aqui, sendo que já tinha aparecido um Balrog antes. Então, se não aparecesse agora, sabe, ia ter que ser uma pessoa muito chata, falar, mas não é o mesmo Balrog do trailer. Mas não dá pra aparecer um Balrog agora, por mais que a gente saiba que vai aparecer uma hora, porque eles vão ter que muito minerar Mithril. E o motivo do rei não querer minerar o Mithril é muito plausível. A área de mineração de Mithril é uma área que desaba e as pessoas podem morrer, sabe? Então, assim, é um motivo
totalmente plausível. Nós não mineramos em área que desaba e que pode matar, não. Então, mas fora isso, foi a única coisa assim que eu falei, nossa, pra quê, né? De restante, eu achei dos anãos ficou muito legal. A relação do Durin com o Elrond eu gostei. Sabe, no começo o Elrond eu fiquei meio assim, nossa, eu não vejo ele virando o Elrond do Hugo Weaving, né? Do Senhor dos Anéis. Mas depois eu me acostumei com ele e falei, pô, o personagem tá legal por causa da relação que ele tem com o Durin, né? Aí eu gostei. Agora, indo já para os outros núcleos aí que a gente tinha ido pra Númenor, a questão da Galadriel quando chega lá, eu achei que ficou fraco. A Galadriel, tem coisas que eu gostei muito nela, de mostrar que, assim, pô, ela tem um motivo pra indo atrás do mal, né, que seria o Sauron. Tem a questão do irmão dela que dá um quê a mais por questão da vingança. Então, em certos momentos, principalmente no começo, assim, você vê que parece que ela tá afundada nisso. Só que, assim, eu não vi muito uma evolução nisso. Chega no final, que nem aquele momento em que ela vai dar a adaga do irmão dela pra derreter, eu falo, nossa, tipo, agora isso já é pra mostrar o que? Estou conseguindo me desprender da minha vingança, né, pra um bem maior ali, de fazer os anéis. Mas ficou a série inteira ela do mesmo jeito pra no final ela com um ato mostrar que, sei lá, mudou e não mudou, sabe? O ato não demonstrou mudança. Se desapegou de um bem, mas não demonstrou tanta mudança. Que essa série seria uma série pra mostrar como a Galadriel evoluiu até virar sábia, eu já sabia. Só que nessa altura do campeonato, ela tem mais de 3.000 anos. Descobrimos depois, num diálogo fortuito, nada a ver, que ela já era casada, tá? Eu fiquei 7 episódios perguntando cadê o Celeborn, cadê o marido? Porque eu falei, no mínimo noivos, esses caras, eles já eram nessa época, gente. Eles já se conheciam nessa época. Cadê esse homem? Aí, de repente, o meu marido foi pra guerra e não voltou, eu não sei onde ele tá. E sendo que até aquele momento, toda a saga dela só falava do irmão. Termina ela falando da questão do irmão. Tem um marido que sumiu e tá tudo bem? No começo da série, eu achei que ela tava muito, sabe, a adolescente rebelde contra o mundo. Não, gente, a Galadriel, assim, ela tem questões, ela tem problemas, ela era guerreira, ela era uma militar, mas ela não é, nessa altura do campeonato, ela não é mais a adolescente rebelde contra o mundo. Ela podia não concordar com o que o Gil-galad falando, mas ela já deveria saber argumentar, ainda mais porque ela tem alguns poderes meio que telepáticos, né, e isso ela sempre teve. E aí junta que ela fica lá interagindo com o Halbrand, os roteiristas tentam dar uma área assim, tipo, que o Halbrand tá tentando seduzir ela sexualmente, aí você fala, caramba, gente, não, pra onde que isso tá indo? E antes que alguém fale, é porque as obras de Tolkien não tem sexo. Gente, tem amor, tem relacionamento, até tem menções a sexo na obra de Tolkien, mas não é um elemento definidor de ação, de grandes ações. Até de uma pequena ação ali, de um romance, de um motivador de um ou outro personagem. Mas não é, e não é elemento de cena, sabe? Como em Guerra dos Tronos, vamos pôr uma cena de sexo aqui. Não é. Senhor dos Anéis não tem isso. Eu ouvi dizer que não foi objetivo aí dos produtores, roteiristas e tudo, eles não quiseram passar essas ideias de flerte, disso daí, mas passou. Se eles quiseram ou não, passou. Sabe? Se não quiser, então foi mal feito, porque muitas coisas ali passam, que isso também me incomodava, mesmo que a gente descobre que o Sauron, que ele é o Sauron, mas só no final. Sempre ficou a temporada inteira, o pessoal suspeitando, é o Sauron, não é? O que vai ser, né? Tinha gente que suspeitava dele ser um dos espectros, né? Se tornar o Rei Bruxo, que eu acharia até mais legal. Era bem plausível ele se tornar um dos reis do mal, um dos reis que se tornariam aliados do Sauron. Era muito plausível. Achava muito melhor que porque eu não gostei dele, a direção dele, a atuação dele, eu não gostei do personagem, e aí colocar ele como Sauron foi pior ainda. E a da Galadriel, nessa relação que ele teve, piorou o personagem dela, eu achei. O dela, eu entendo deles querem mostrar uma evolução pra ela, mesmo que isso quebre essa questão, ela não era uma adolescente revoltada, né, uma adolescente rebelde. Isso estraga, né, se você adaptar dessa forma. Mas pelo menos, então, colocasse ela em seguida evoluindo, porque ela vai se tornar... E eu não vi essa evolução. Sabe, a temporada inteira ela ficou nisso. No 7º episódio, só que mostra um pouco depois que explode, que vira, né, que nasce Mordor, ali, que aquele episódio e aquela cena, ali eu vi Senhor dos Anéis. Ali eu vi algo do grandioso, tudo. Aí no episódio seguinte, que eu achei meio paradão, assim, foi só pra mostrar as consequências, ela já tem algumas frases, assim, algumas coisas que ela falando, o negócio de você não ir pro lado do mal, né, tal. Então, aqui tá mostrando uma certa evolução, mas parou nisso só, sabe? Só foi
No episódio seguinte, no 8º, que era o último, que aí ia finalizar tudo, por isso que eu falo, é ritmo. Um dos grandes problemas é ritmo. A gente teve os 2 primeiros de boa, o 3º eu acho que caiu um pouco, aí o 4º e o 5º pra mim foi um episódio só de tão lento assim, sabe? Tipo, as coisas que foi acontecendo dava pra cortar muita coisa, juntar numa coisa só, não aconteceu nada. Aí que era pra mostrar a grandiosidade de Númenor, não mostrou. O 6 é ótimo, que é quando vem o Adar, explica quem ele é, isso eu adorei, e tem a explosão de Mordor. Aí o 7º não tem nada, na minha opinião, assim, não acontece nada, só as consequências. Poderia, de repente, ter posto alguma coisa pra ter a mais ali. E o 8º, que é pra finalizar, pra mostrar tudo ali, fechar com chave de ouro, assim, foi corrido. Porque aí o Halbrand já chega lá, porque depois que tem a explosão, né, aí eles ficam tudo machucado lá, tudo, aí o Halbrand vai pra lá, vai rápido pra caramba, eu achei meio estranho. Isso na série, que ela não demonstra passagem de tempo. Aquilo ali pode ter sido 2 dias e pode ter sido 1 mês, você não sabe. E aí ele vai pra lá, isso eu achei interessante o jogo que eles foram fazendo, porque começa o último episódio com o estranho, né, vamos voltar a falar dele lá, mostrando que ele é o Sauron. Nisso eu posso elogiar a produção de dar coisas enganosas pra gente. Desde os trailers, que dava a entender que era uma coisa e era outra, né, tanto positivo como negativamente, como esse último episódio também tem isso. Acha que tava levando pra uma coisa, e aí começa falando que o estranho é o Sauron, pra depois você descobrir que não é. Não são grandes reviravoltas, mas eles sempre introduziam alguns elementos pra deixar a gente na dúvida. Nisso de esconder o jogo, eles esconderam bem. A solução desse escondido, que nem sempre foi boa, né, mas... Sempre ficou essas 2 dúvidas, quem o Halbrand é mesmo e quem que é o estranho, principalmente o estranho, né, por não conhecer nada, que caiu o meteoro lá, ninguém sabe nada. E aí logo no começo do episódio, você é o Sauron. Aí eu, putz, nossa, já, né? Mas aí depois, quando foi desenvolvendo aquela abril, eu falei, isso daqui não é o Sauron, não. E aí já começou a mostrar que era um dos easter eggs. Todo mundo tá chutando de ser o Gandalf. O que faz eu achar que possa ser o Gandalf? Porque o Gandalf é famoso. Só isso. Porque, e algumas frases que o pessoal tá tentando conectar, mas eu sei que são frases do filme, não é frases do livro. Aquele do nariz, tudo lá, que ele fala no final pra menina, né? É do filme. Então pode não ser, pode ser só joguete também. Porque, detalhe, ele tá indo pro leste. Então eu acho muito mais fácil ele ou ser Radagast ou ser os azuis. Eu queria muito que ele fosse um dos azuis, pra mostrar mais disso. Porque dos azuis não tem quase nada escrito, você pode fazer mais coisas. Faz o que quiser, tá livre, sabe? De repente vai pra lá e encontra um outro, né, que são 2 azuis. Então pra mim eu adoraria que fosse um azul, pra desenvolver melhor, pra não se prender ao Gandalf. Esse foi o mistério que eu gostei. E até aquelas magas não, né, as feiticeiras lá tudo, eu achei elas meio estranhas, mas depois eu fui vendo, eu pesquisei mais que tem esse negócio dos cultos, né, de falam que tinha cultos ao Melkor, ao Sauron, tudo. Então eu falei, encaixa. Estão pegando uma coisa que só tem uma coisinha ou outra e estão construindo algo ali em cima. Eu achei interessante. Por mais esquisito que elas sejam, mas elas são pra ser daquele jeito. Esse eu gostei. Por outro lado, o Halbrand, né, o outro mistério, é isso... Eu já não gostei dele desde o começo. E aí no final ele chega lá. Mano, tem uma parte que eu achei... Como que é? O Celebrimbor, né, o ferreiro. Ele fala, não dá pra misturar aqui. Mas por que você não mistura com outros metais? Nossa, é verdade, tipo, o cara é um puta ferreiro que recebe opinião de um Zé Ninguém que ele nunca viu, mano. É engraçado isso, porque olha como a série joga. O Alto Rei chega lá e o cara me fala, não, porque eu recebi a dica de ele. Falou, você recebeu essas dicas? Ele é um mero humano? Você acha que ele tá sendo prepotente com o fato do cara ser humano? Porque a fala dele realmente parece ser prepotente. Mas aí quando fala pra ele, não, mas nós vamos fazer um aro, tipo uma coroa com todo o poder. Ele falou, uma coroa só, pra todo o poder ficar na cabeça de uma pessoa só, isso não é boa coisa. Ele rechaça essa ideia dele ficar com todo o poder supremo, porque ele sabe a merda que é isso. E aí depois, na hora que você para pra analisar, ele não tava falando aquilo por achar que um humano não poderia ter uma boa ideia. Ele tava estranhando o Celebrimbor tá recebendo tão fácil aquelas opiniões de humano, de uma pessoa que ele não conhece, que teoricamente seria um ferreiro bem menos qualificado que ele. E o problema é que se tivesse colocado a questão, aí teria que ser um outro roteiro e tudo, mas um Anatar já lá infiltrado, mostrando a lábia que tem, seria ser convencido. Essa chegada dele ali realmente foi muito rápida, porque foi meio episódio pra desenvolver ele ali. Eu achei que nesse ponto, apesar de ser meio episódio, eles meio que mostraram como é que foi que ele jogou, principalmente com o Celebrimbor. Que ele
chega lá, não, você é o maior ferreiro que existe, porque eu te amo, porque meu mestre me quer, vamos tirar uma foto junto. Olha, mas o meu mestre falava tal coisa, será que se o senhor fizer assim, será que não vai dar? Porque todas as ideias também, ele dá a entender assim, tipo, não imagina eu tão inferior dando uma ideia assim, mas quem sabe, talvez, né? Porque ele joga com o ego do Celebrimbor, e isso é muito coisa do Sauron. Eu acho que eles não conseguiram, sabe, não foi convincente pelo ritmo. Por isso que eu falo, de novo, ritmo da série. Era pra ele ter chego lá um episódio antes. Fez diferença, porque, por exemplo, teve gente que criticou, até você, eu sei que não gostou muito da cena da Forja dos Anéis. Eu achei a cena da Forja dos Anéis maravilhosa e não achei ela lenta. A questão é que Halbrand chega lá, em um capítulo apenas eles têm a ideia de fazer uma coroa, depois de fazer 2 anéis, depois de fazer 3 anéis, tudo em um episódio só. Eles têm as ideias, desenvolvem a ideia do que ia fazer e senta pra fazer tudo em um episódio só. O problema não foi a Forja em si, mas foi esse negócio, sabe? Tipo, estamos fazendo algo, é isso, é aquilo, pum, tá pronto. A Forja em si eu não achei lenta, não. Eu achei ela até muito bonita. Até porque não é um anel de fábrica, você sabe aquela coisa de fábrica que você põe ali e sai 150. São anéis mágicos com muito poder. É um trabalho manual mesmo. Eu gostei da maneira como eles mostraram o trabalho manual. Mas realmente deixaram tudo pro último episódio. E isso é um problema em algumas séries. Você tem que ficar 2 episódios meio que enrolando, porque eles não queriam dar a explosão do monte, né? Monte Doom, no meio da série. Mas talvez fosse o caso de ter sido no meio da série. Teve alguns episódios que eu achei que ficou arrastado, que dava pra muita coisa unir, ou muitas cenas em Númenor. Por isso que eu falo, o grande problema é Númenor. Númenor tem que afundar mesmo, porque eu não gostei dessa Númenor. Porque tem muita cena ali que eu acho que não acrescenta em nada. Já tá decadente também. Númenor tá bom de afundar mesmo. A destruição que tem mesmo não é de Númenor, é de Mordor, né? Quando nasce Mordor, na verdade, ali. Isso eu achei muito legal. E foi quando mostrou o Adar. O Adar também é um dos personagens que eu mais gostei. Que eu tava tentando, o que será que ele é? O que será que é? Eu tava meio assim, será que vão pôr a ideia de elfo, né? Criar? Porque eu falei, mas elfo corrompido já vira um orc e tudo. Aí depois que eu fui, não, peraí, é dos primeiros, então ele tá na transição. E eu fiquei na dúvida se ele não é o ancestral de boa parte se ele não é realmente o pai, ou avô, ou bisavô de boa parte daqueles orcs. Eu acho que é. Eu confio nele. Que eles chamam ele de pai até provavelmente ter o mesmo gene que ele. Eu achei interessante porque eles colocaram meio que uma sociedade, algum tipo de ritual, algum tipo de organização. Os orcs não eram totalmente desorganizados. No Hobbit, inclusive, eles têm um reino. O que eu percebo dos orcs, isso em livros, nos filmes e tudo assim, que eles parecem assim, não é que eles são desorganizados, mas eles se desorganizam fácil. Então se você não tem um Adar ali pra pôr rumo, o negócio desanda. Tendo o Adar que tava liderando ali, aí deu no que deu. No final, os orcs venceram, eles conseguiram, né, criar o Mordor. O Adar tem um discurso meio tipo, é a minha liberdade, o meu povo, que tem que ajudar as minhas pessoas. Você fica até pensando, nossa, né, o cara não tá muito errado. Tudo bem que a primeira cena que ele aparece, ele tá escravizando um monte de gente. Mas, eles têm direito a essa liberdade. O que ele faz com essa liberdade? Um grande desastre ecológico acaba com uma área inteira, destrói rio, não sei das quantas. Você fala, é essa a liberdade que ele quer, né? Mas tudo bem. Ele tem no Game of Thrones, né? Pra quem é fã, Game of Thrones eu não acompanho, não sei direito o personagem dele, mas ele tem também na série do Troia. A série do Troia também tem uns atores meio mequetrefe, mas ele é um dos que eu gosto mais, que ele é o Odisseu. É um dos que eu mais gostei na série de Troia, e nesse daí também foi um dos personagens que eu mais gostei, o Adar. Esse que é estranho, porque você tem personagens bons, como os autores, você tem outros atores que você vê que parece que são bons, mesmo a atriz da Galadriel, você vê que ela parece ser uma boa atriz, mas o personagem, tá complicado, assim, os diálogos dela e tal, mas tá meio complicado ali. Ele sim é o vilão da série, ele pegou o peso, não o Sauron, mano, essa deu muita raiva. Eu espero que ele vire vilão mesmo, porque inclusive nos filmes, os 2 primeiros filmes, o vilão é o Saruman, o Sauron só aparece no final. Eu queria que o Sauron aparecesse mais pra mostrar por que ele é malvado, sabe? Por que ele é o mal, né? O que ele fez de mal pra todo mundo. Porque só falar que ele é malvado não convence, tem que mostrar o que ele fez. Tem que mostrar. Nesse daí ele só mostrou que é mal o ator. Você não gostou muito da Mithril, né? Porque aquela coisa, veio do nada quando contando ali, a cena é muito bonita, aparecer lá o Balrog lutando com, não sei quem que seria o elfo ali. Só fala o elfo só. Que cai o raio na árvore, e na árvore tinha uma Silmaril. E aí a Silmaril derrete e forma o Mithril. Eu achei meio, pra quê?
não tinha sequer, até onde eu saiba, nenhuma especulação de que o Mithril podia ter uma ligação com a Silmaril, sabe? Nunca li nada sobre isso. Li sobre outras coisas, outras pedras que poderiam ter relação, mas o Mithril não. Do que eu pesquisei, eu sei que isso é totalmente fora. Só que o que me incomodou mais até, não só isso daí, mas depois mostrar não, porque a gente precisa desse metal pra poder manter a vida aqui, que não sei o que. Isso foi o que me incomodou mais ainda. Essa motivação pros elfos querer minerar Mithril, gente, eu achei horrível. Sim. Horrível isso mesmo. Isso foi que piorou ainda mais, eu acho, sabe? Horrível. Assim, eu achei que como motivação pros elfos terem contato com os anãos, eu achei muito ruim. Porque o fato, assim, por exemplo, o Celebrimbor ele é um grande ferreiro, e isso já seria motivo para ele ter contato com os anãos, só pelo fato dele ser ferreiro. Porque são atividades compatíveis, eles iriam trocar metais, trocar pedras, e um trabalhar com o outro. Não precisaria forjar, porque nós precisamos do Mithril dos anões, que os anões não querem fazer. Não precisaria disso pra narrativa. E, assim, aquela história é muito bonita, é uma fanfic linda. Mas não convence muito, sabe? Como origem, como tudo mais. Eu não gostei dela, realmente. Que ninguém que conhece bastante do mundo ali nos livros curte muito essa ideia. Aí o pessoal fala, mano, isso daqui podia ser depois mostrar que o Anatar tá lá escondido e ele que jogou essa ideia, então é tudo mentira, tava torcendo pra isso, sabe? E eu falo, pô, poderia ser também, mas no final, o que falou, o presidente falou mesmo e pronto. Não, e aí deu a entender que o Balrog tá lá no embaixo por causa disso, e não porque existem seres do mal desde sempre na Terra-média. Não é por causa do Mithril nem nada. Existem muitos seres do mal e seres do bem, seres com poderes assim que você não sabe exatamente o que é, mas existem, porque você não sabe exatamente porque não estão nas grandes histórias. Tolkien diz isso, sabe? Tem seres lá que aparecem que não são tão conhecidos e que ele não explica o que é mesmo. Ele não explica, ele fala, é um ser mágico que tem lá, não precisa ficar explicando. Teve algumas coisinhas assim que eles souberam aproveitar, na minha opinião, né? As 3 da seita, isso daí depois eu fui ver que tem mesmo os cultos, sim, mas o Tolkien fala bem pouco, então eles pegaram o negócio e desenvolveram ali. Aí tem outras coisas que daria pra ter feito e não foi, então, sabe, muito estranho. Mas, que nem eu falo, é ritmo. Porque aí isso ele desenvolveu bem, aí tem outras coisas que ficou ruim e tudo. A adaptação foi o de menos. Por mais que tenha nessas coisas assim do que o Tolkien pôs ou não pôs, eu acho que o que ferrou muito foi ritmo. Então eu tenho a esperança de, na próxima temporada, eles consertarem isso daí. Também espero que eles consertem essa parte. E assim, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu achei muito legal como eles construíram esses elfos que não são tão bonzinhos assim. Bem interessante. Os elfos feios. Eu achei interessante. Mas só pra dar uma colorida maior, porque realmente do que é a coisa. Né? O fato de ter elfo negro, o hobbit negro, tudo mais, pra mim é de menos. Eu queria ter mais oriental, queria uns chineses ali, mas acho que vai ser meio difícil. Eu senti falta que colocaram o Arondir, né, um elfo interpretado por um ator negro, legal, só que eu não vi, mas eu não lembro de ter visto nenhum outro elfo assim. E aí eu Porque, porra, aí porque que nem você pega dos hobbits, tem bastante gente ali que é negra, pega dos humanos, tem também, os anões, né, você vê outros. Agora dos elfos ficou com um, aí eu acho meio, opa, peraí, isso é pra fazer, faz direito. É, tudo bem que é o mais bonito, é o elfo mais bonito que tem ali, mas... Mas eu acho legal deles estarem indo, eu acho necessário, não é nem legal, eu acho que é um mínimo, né? Então, ouvinte, você também pode ter adorado ou odiado a série, ou igual nós aí que ficou meio termo, né? Tem coisa que eu gostei muito, tem coisa que eu gostei pouco, mas ouvinte, também quero saber de você aí, comenta aí o que você achou, se a série vale a pena, o que você espera da próxima temporada. E você, Nilda, o que você espera? Eu espero que na próxima temporada eles desenvolvam melhor os personagens e a história. Eu gostei como uma boa apresentação de mundo, uma boa apresentação dos personagens, mas agora eles têm que desenvolver. Vai ter que aparecer outros personagens, alguns vão sumir, é claro. É uma boa fanfic, eu vou dizer pra vocês, eu acho ele uma boa fanfic, mas existem fanfics que podem ser muito bem escritas, eu acho que eles podem fazer uma história boa pro futuro. Eu gostei dessa temporada, não dou nota 5, mas eu dou um 3,5 a 4 aí pra essa temporada, mas eu espero que eles desenvolvam um pouco melhor. Façam a Galadriel crescer um pouco mais. Não ela se tornar senhora sábia, mas menos adolescente, briguenta, sabe? E que ela vá atrás do marido também, caramba, o marido dela sumiu.
Meu, como é que o Elrond vai casar? Quem não sabe, o Elrond é casado com a filha da Galadriel com Celebrimbor. Com o marido sumido desse jeito, como é que o moço vai casar, gente? Verdade. Né? Precisa achar o marido logo. Não, mas o pior é que eu concordo tudo aí. Você falou de 5 selos cabulosos, você deu 3,5 a 4 também, vou ficar nessa nota aí de 3,5. Eu dou 3,5 pra passar de ano, porque eu tô na esperança na próxima temporada melhorar, mas assim, passar de ano, mas vou cobrar no próximo ano. No próximo ano tem que melhorar as notas aí. Tem que se dedicar mais. Então, quero mais grandiosidade, quero algo mais Terra-média mesmo, mais Senhor dos Anéis, né? Mais Tolkien. Me divertir, é mediano, e eu falo, os problemas são de série, não são, né, da produção mesmo, não é de adaptação, ao meu ver. O grande problema é isso, então eu tenho esperança de melhorar. Como eu vi que teve gente que começou a se empolgar e a querer ir atrás, então já cumpriu um dos objetivos, que eu acho que esse é o principal, sabe? Você gostou. E porque uma também, né? A série, por mais que a gente queira um monte de coisa e tudo, a série não é feita pra nós que somos fãs. A série é feita pra um público geral. Então, trazendo gente, tornando mais pessoas fãs das obras do Tolkien, já é um ponto positivo. E isso eu ouvi falar que tá conseguindo. Então, só espero que melhore, né? Só espero que mantenha uma evolução, porque são mais 5 temporadas que eles prometeram, né? Mais 4, né? Mais 4 temporadas. Então é isso. Vamos já finalizando esse episódio aqui, porque esse daqui não é uma obra do Senhor dos Anéis, do Tolkien, pra ser gigantesca. Então a gente já pode finalizar. Mas antes, Nilda, antes de partir, me diz, na verdade, onde as pessoas podem te encontrar. Elas vão te achar no Condado, em Númenor, nas Terras do Sul, onde mais? Eu atualmente tô mais pra Mordor que qualquer outro canto, entendeu? Muitos fãs de Senhor dos Anéis chamam São Paulo, a grande São Paulo de Mordor. Na internet, vocês me acham no Twitter, no nilda.alcarinque, e vocês vão aprender como escrever. No site, vocês me procurem aí no Mitografias, que é o site do Léo, que tem muito material lá sobre o Senhor dos Anéis, inclusive, tem toda uma série produzida aí sobre livros que não são sobre o Senhor dos Anéis, mas que são do Tolkien. Aquela série é muito boa, viu, Leonardo? Procurem, tem muita coisa, tem episódios do Papo Lendário lá só sobre toda a obra, contando as histórias e tal. Talvez você se interesse. Quem não tiver paciência pra ler, talvez escutando os episódios, pelo menos conheça as histórias por cima. E eu que sou o Leonardo, você vai me encontrar aí no Twitter como @Leonardo2099, mas também como a Nilda já falou, né, você pode me encontrar aí no Mitografias, né, meu projeto de mais de 10 anos, do qual eu falo aí sobre as mitologias. E a Nilda, né, como ela também falou, tem muitos episódios lá com ela. E em toda a internet e redes sociais você só pesquisar como Mitografias que você encontra a gente. E é isso, ouvinte. Comenta aí o que achou do episódio, o que achou da série, odiou, adorou, odiou quem adorou. Comenta aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, povo. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Leonardo Tremesquim e Nilda Alcarinque. Pauta, Leonardo Tremesquim. Produção, Domênica Mendes. Edição, Leonardo Tremesquim. Assistente, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Agradeço demais aos ouvintes, mas esse episódio é um oferecimento especial aos nossos apoiadores. A Erechu, a Liden Bergamo, Alan Felipe Felenon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biase, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, justamente a Nilda que participou aqui hoje, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Um agradecimento a todos os que contribuem e contribua você também para novos conteúdos no site Leitor Cabuloso. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.